né? Infelizmente, as notícias não são boas, né? E o que é pior, parece que, mais do que nunca, a nossa imprensa não está tão interessada assim, né, em deixar as coisas claras, né? Há muita confusão na cabeça das pessoas. Foi dada muita ênfase, né, precipitadamente aos aspectos positivos, né, das notícias que chegaram, né, junto com a Ômicron, né, e deixaram de enfatizar, né, aspectos importantes. Eu cheguei a reclamar aqui, né, quando se constatou, né, que somente a terceira dose, né, da vacina garante a proteção efetiva contra a Ômicron, né, eu reclamei que as manchetes, né, de jornal falando né, que a segunda dose, né, não funciona. Entendeu? Deram a notícia, né, de uma maneira que não deixava muito claro, né, que quem não tomou, né, a terceira dose está tão protegido, né, contra a Ômicron quanto quem não tomou a segunda dose está protegido em relação à Delta. Né? E a coisa também ficou muito confusa nessa história, né, de que a Ômicron é uma variante menos grave, né, uma variante que vai causar casos mais leves da doença. Né? A gente lia as matérias direitinho ou procurava, né, fontes, né, além da imprensa, a gente via que, na verdade, isso continua até hoje. Né? Ainda não dá para saber, né, como vai se comportar o vírus, essa nova variante do vírus, em relação à gravidade da doença, né, nas mais variadas populações do planeta. Então, eu já tinha terminado a produção, né, do jornal hoje a respeito da Covid, e aí chegou, né, vocês vão ver até que, quando eu recortei, tinha sido atualizada há 6 minutos essa reportagem aqui. Né? Felizmente, a notícia é essa aqui. Sobe para 12 o número de mortes causadas pela Ômicron no Reino Unido. Em meio à rápida disseminação global da nova variante do coronavírus, o governo de Israel anunciou que vai proibir viagens de e para os Estados Unidos, o Canadá e mais 8 países. Então, não sabemos ainda, vejam bem, essa notícia não quer dizer que a Ômicron é mais grave ou tão grave contra as outras variantes. Né? O que essa notícia quer dizer é, se alguém, né, tivesse alguma dúvida, né, se a Ômicron pode provocar óbito ou não, né, essa dúvida já terminou. Né? Quando eu comecei a preparar o jornal hoje, eu estava, na minha cabeça, ainda com a notícia de uma morte no Reino Unido. Né? Então, agora já são 12 mortes no Reino Unido, e ontem, parece que foram 93 mil novos casos, né, registrados da Ômicron no Reino Unido. Né? Então, isso também, né, confirma aquela, né, questão de que a Ômicron é, sim, muito mais, né, transmissível do que as outras variantes. Né? Infelizmente, isso aí está confirmado, e isso é muito preocupante, gente, porque mesmo, né, que ela mate menos, que ela mande menos gente para o hospital, se ela contaminar na velocidade que está aparecendo, né, em termos de números absolutos, né, de casos graves ou de mortes, a gente pode viver, né, uma situação dramática. Né? Eu acho que ainda não está claro se em 2022, né, a pandemia vai matar mais ou menos do que matou em 2021, né, no mundo e nos mais variados países. Se eu não me engano, a gente já ultrapassou 5 milhões de mortes no mundo até agora, né? Mas eu acho que já está claro, muito claro, que haverá, né, uma grande contaminação. Né? Provavelmente,
né, os casos de Ômicron, né, agora em 2022, podem superar, né, o número de casos da Covid até agora, né? Então, temos que ficar aí na torcida, né, para que não haja, né, realmente casos mais graves, né, que se confirme essa esperança, né, de casos menos graves, né, por parte dessa variante, né? Olha só, o primeiro, aqui voltando, né, para o noticiário, trazer os dados, né, sobre a Covid. Vamos lá. Aqui no G1, primeira informação importante, né? Após um ataque de hacker, né, já sabemos disso, né, a dificuldade, né, de passar informações, e nesse domingo, as secretarias do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte e Tocantins não informaram novos dados, né? É o 10º dia seguido com problemas apontados por diferentes estados na captação dos dados de casos e mortes desde o ataque, né? Então, nos 9 dias anteriores a esses 10 dias de apagão, a gente estava registrando estabilidade, né? Depois que começou o apagão, né, começou a se registrar, a voltar a ter queda, né? Grande queda no número de casos, né? Espero que isso seja principalmente efeito da vacinação, né, e não efeito do apagão. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 22.211.128 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. Então, isso dá pouco mais de 10% da população. 1.313 desses casos confirmados no último dia. Então, a média móvel de novos diagnósticos está em 3.397 por dia. Isso é uma variação de 62% em relação aos casos registrados, né, nas últimas 2 semanas, né, o que indica queda, né, no número de casos. E no número de óbitos, né, o Brasil registrou nesse domingo 54 mortes, né, o total chega a 617.838. A média móvel, né, ficou em 128, o que são, né, menos uma variação, né, da média móvel em relação aos últimos 14 dias de menos 34%, né, e indica a tendência de queda, né? Aí, pessoal, sobre a vacinação, né, eu não consegui pegar a imagem do mesmo jeito que eu peguei na semana passada. Eu tive que recortar, né, a imagem em linhazinhas assim, tá vendo? Então, aí a primeira linha é o cabeçalho, né? Com vacinas aplicadas, primeira dose, percentual com a primeira dose, e aí, por aí vai, né? E aí eu vou colocar primeiro para vocês o campeão da vacinação no Brasil, né, que é o estado de São Paulo, né? 81,93% da população vacinada com a primeira dose, né? 77,85% da população vacinada com a segunda dose. Eu não tenho aí o número, né, da terceira dose por estado, né? Aqui, na lanterninha, aí eu fiquei na dúvida. Eu botei 2 lanterninhas, né? O Amapá e Roraima, né? Aqui no Amapá. O Amapá é o campeão, né, é o lanterninha, né, do percentual da população totalmente imunizada, né, com 39,14% da população, né, ganha ou perde, né, por pouco de Roraima. Está com 39,68% da população vacinada com a segunda dose, né? Agora, por que eu fiquei na dúvida de quem é a lanterninha?
por causa do percentual da população vacinado, né, com a primeira dose, né, que em Roraima, né, apenas 55,28% da população tomou, até agora, a primeira dose. Né? No Amapá, foi um pouquinho mais, 57,88% da população tomou a primeira dose. Né? Então, o Amapá vence de Roraima na primeira dose, mas perde de Roraima por pouco na segunda dose. Né? Eu acho que, no final das contas, a situação do Amapá, né, ainda é pior do que a de Roraima. Né? Aliás, a de Roraima é pior do que a do Amapá, né? Porque ganha um pouquinho na segunda dose, mas perde ainda na primeira dose. Né? Então, pessoal, a gente tem um quadro, né, de vacinação muito desequilibrado, muito desigual aqui no Brasil, né? Um quadro de vacinação, né, que repete mais uma vez, né, os problemas históricos, né, da nossa população, né? Como que o cidadão, né, do Norte, o cidadão do Nordeste é tratado como cidadão de segunda classe aqui no Brasil. Né? O segundo colocado em vacinação é o Mato Grosso do Sul, né, que é a capital do agronegócio do país. Né? Então, a gente vê aí, né, o centro financeiro, né, o centro das indústrias do país e o centro do agronegócio, né, são, né, certamente, não por acaso, né, os dois mais vacinados do país. Né? E uma coisa preocupante, eu estou procurando aqui, e eu não estou achando onde é que está exatamente que eu li isso. Né? Mas tem as notícias, né, dando conta de que, no final das contas, né, a gente não tem certeza se a terceira dose vai realmente proteger a população da Ômicron. Né? Então, a gente tem uma situação, né, em que já se sabe, né, que a gente precisa, pelo menos, da terceira dose, mas agora não se tem certeza se a terceira dose vai ser o suficiente, né, para fazer essa proteção. Né? Agora eu estou na dúvida se eu li isso nos jornais, né, em algum dos jornais, ou se eu li num dos sites, numa notícia do G1, alguma coisa do gênero. Né? Mas eu não vou ficar aqui procurando agora, né, porque senão eu vou acabar me atrapalhando. Né? Mas é importante a gente estar registrando essa informação, né, de que, já se sabe que a Ômicron é muito mais transmissível que as outras variantes. 2, ainda não se sabe se a Ômicron escapa da terceira dose da vacina. Já se sabe que ela escapa da primeira e da segunda dose. Né? Terceiro, não se sabe ainda, né, se a Ômicron é mais perigosa, né, vai provocar casos mais graves, mais leves, ou se não vai mudar a gravidade dos casos da população. Né? Eu acho que o resumo da informação é essa. Né? E o que me deixa bastante preocupado, né, nesse cenário? Primeiro, essa questão da vacinação aqui no Brasil, além de estar extremamente desigual, né, a gente tem um percentual baixíssimo da população vacinada com a terceira dose. 10% da população está vacinada com a terceira dose. Né? Imagine o tempo que a gente vai ficar, né, essa semana tratando, né, essa semana, que a gente vai ficar, né, no início do ano que vem, nos próximos meses do ano que vem, tratando, né, de tentar avançar. Quanto tempo vai demorar para a gente avançar, né, na vacinação agora para a terceira dose, né? Se a gente ainda está sofrendo tantos problemas. Eu espantei o mosquito que eu vi, começou a aparecer a sombra dele. Falei, está demais esse mosquito. A terceira
o tempo que a gente vai levar, né, para dar a terceira dose, e aí é possível que precise da quarta dose. Né? Então, a situação é realmente complicada. Né? E aí, né, a gente, no meio desse cenário, o que a gente é obrigado a ler nos jornais? Né? Vacina para crianças. Anvisa pede proteção policial para servidores. Gente, inacreditável. Né? E o Bolsonaro tem culpa nisso também, né? Além de toda a culpa, né, em função do que ele fez, né, a vida inteira e o tempo todo como presidente, o tempo todo, né, nessa pandemia, né, o Bolsonaro, né, ficou lá dizendo que quer saber quem foi que votou, né, a favor da liberação das vacinas para as crianças, né, instigando a sua base, né, contra, né, os trabalhadores, os servidores, né, os conselheiros, melhor dizendo, da Anvisa, que decidiram acertadamente, né, por fazer essa distribuição, né, da vacinação para as crianças. Né? Realmente é um grupo político, né, que preza a morte, né, que faz de tudo, né, para que a gente tenha o pior resultado possível. Né? Agora querem, né, atrapalhar, né, o cuidado com as crianças, né? Atrapalhar mais uma vez o cuidado com as crianças. Tudo isso em nome de quê? Né? Em nome do que a única coisa que sobrou para o Bolsonaro. Né? Depois do Alckmin fechar com Lula, né? Depois do Moro sair candidato, só sobrou, né? Desculpa, não tem outros termos, né? Os mais imbecis. O Bolsonaro voltou e vai voltar, vocês podem reparar, né, a dialogar com acéfalos, né, com as pessoas mais imbecis do país. Né? Que é isso, né? A pessoa que é contra a vacina, né, ela pode ser boa em um monte de coisa, né? Ela pode ser de esquerda, ela pode vibrar positivamente, né? Ela pode ser uma pessoa, mas ela é imbecil, né? É uma idiota completa, uma pessoa que não entendeu nada sobre saúde, né? Se ela é uma pessoa que se posiciona contra a vacina, né? E foi isso que sobrou para o Bolsonaro. E qual é a tática dele agora? Né? Ele sabe que ele não vai ser eleito só com o voto dos imbecis, né? Mas ele precisa mobilizar o máximo possível, né, a imbecilidade nacional, a idiotice nacional, para poder, né, tentar, com essa base mobilizada, ganhar, né, votos e tentar chegar no segundo turno. Né? Mas, olha, eu não sei. Eu tenho a impressão que é imbecilidade demais, até, né, para uma parcela considerável, né, daqueles que ainda apoiam e gostam do Bolsonaro. Então, realmente, né, um escândalo a gente vê, né, os conselheiros da Anvisa, né, sofrendo ameaças, né, por terem autorizado a vacinação das crianças. Né? Eu bato palmas, né? Acho que demorou muito. Né? Podiam ter feito isso logo que foi autorizado em outros países.